morreu a rainha Elizabeth II depois de 70 anos de reinado. Nem eu nem você somos ingleses, britânicos ou cidadãos de um dos países dos quais ela era chefe de Estado. Será que então nós temos alguma coisa a ver com isso? Olá, eu sou Fernando Vieira e seja bem-vindo ao Período Histórico, um canal no qual as notícias do momento são comentadas à luz da história. Se você gosta desse tipo de conteúdo, se ele faz sentido para você, não perca tempo, clica no botão que está aí no cantinho da tela, se inscreva no canal para que você não perca os próximos vídeos, beleza? Então, gente, porque mesmo para quem não tem uma ligação nacional com a Rainha Elizabeth II, com a monarquia britânica, a morte dela é um acontecimento importante. Vamos lá. É um dos reinados mais longos de toda a história. Isso já torna a personagem dela muito significativa, mas isso não basta. É importante lembrar que a trajetória de vida da Rainha Elizabeth II se confunde em boa parte com as transformações que construíram o mundo durante o século XX, que transformaram esse mundo na passagem do século XX para o século XXI e, junto com todo esse longo período de tempo, também transformações sutis, mas que impactaram a monarquia britânica sem fazer com que ela perdesse a sua essência e a sua solidez. A vida da Rainha Elizabeth II é marcada por sua ação efetiva durante a Segunda Guerra Mundial, quando ela ainda era uma princesa e serviu como mecânica de automóveis militares. Depois da Segunda Guerra Mundial, o difícil mundo do pós-guerra, que é justamente o momento em que ela assume o trono após a morte do seu pai, George VI, que faleceu relativamente jovem devido ao câncer no pulmão. E nos anos seguintes, década de 50, 60 até 70, o processo de descolonização, ou seja, aquele desmantelamento do antigo Império Britânico que remontava ao final do século XIX, ao final do reinado da Rainha Vitória, tataravó da Rainha Elizabeth II, e que passa agora a ser um mosaico de estados independentes, os quais, não todos, mas em sua boa parte, vão formar a Comunidade Britânica de Nações, a chamada Commonwealth. Além disso, é muito interessante perceber que a rainha seguiu como chefe de Estado durante aquele turbilhão do final dos anos 1980 e anos 1990, com a queda do Muro de Berlim, o colapso do socialismo real, a fragmentação da União Soviética, a passagem de um modelo predominante na Europa do estado de bem-estar social para o chamado modelo neoliberal. Alguns não gostam desse termo, mas ele é muito utilizado, então uso aqui também. E nesse início de século XXI, nessa economia mundializada, o advento da era da internet, da comunicação digital em tempo real, um momento que a rainha também vivenciou e fez com que a monarquia britânica fizesse uso também dessas novas tecnologias. Então é uma vida que, pela sua longevidade, e um reinado que, pela sua durabilidade, por si só, é admirável. Inclusive porque essa longevidade da vida, ela está atrelada também, ela é sintomática de uma longevidade da instituição da monarquia britânica. E isso é muito interessante quando a gente, por exemplo, pensa nas relações de casamento dos filhos e netos dentro da família real do Reino Unido. Por exemplo, quando há o divórcio entre o então príncipe Charles, príncipe de Gales, herdeiro da coroa, e Diana, sua primeira esposa, princesa de Gales, e mãe do hoje herdeiro presuntivo, príncipe William, e também do príncipe Harry, há ali um trauma muito grande que a rainha deixou externar, inclusive, no ano de 1992, que foi o divórcio na família real, mas depois da morte de Diana, a rainha, no momento de baixa popularidade, conseguiu superar isso e depois, apoiando, aprovando o casamento de Charles com Camilla Parker Bowles, a rainha consegue então recuperar essa popularidade. E isso me lembra bastante um ponto importante do conservadorismo político, do qual a Inglaterra é o berço e que costuma ser muito associado à monarquia britânica. A essência do conservadorismo político é uma postura que rejeita rupturas radicais, que rejeita as ideias revolucionárias,
mas que não quer se prender a um reacionarismo, a um saudosismo, a uma estagnação. É preciso transformar-se com o mundo, mas sem abandonar, sem deixar de lado, sem descartar aquilo que resistiu aos testes do tempo, aquilo que se mostrou sólido, aquilo que se mostrou perene. Então, a monarquia britânica, sob o reinado de Elizabeth II, é um bom exemplo disso, independente até dos sabores político-ideológicos dos governos de ocasião. Aliás, a rainha passou por 15 primeiros ministros do Reino Unido. Os números são muito grandes, são realmente muito admiráveis. E um ponto interessante aqui é se lembrar e fazer uma associação com essa longevidade e esse caráter de perenidade da monarquia. Boa parte aí da mídia começou a falar que o agora rei Charles III poderia abdicar do trono em favor do seu filho, o príncipe William, né, e Kate, sua esposa, porque é um casal muito popular, um casal ainda jovem, que tem muita entrada midiática no mundo, são muito simpáticos perante o mundo. Gente, as monarquias em geral, e de modo particular a monarquia britânica, não é como uma empresa, uma loja, uma padaria, um negócio qualquer, em que o gerente pode ser substituído a bel prazer, em que o empregado pode ser contratado, transferido, demitido sem maiores explicações. É uma instituição milenar e que a tradição ali tem um papel definidor, não é um papel acessório, é um papel central. Então, claro, é bom que um monarca seja popular para o regime, mas não é isso que vai definir a monarquia, o lugar de cada um naquela estrutura. Então, o atual rei Charles III pode ser aí que no futuro, por alguma razão ligada à saúde ou uma outra crise que a gente agora não pode imaginar, venha abdicar, mas não por causa da popularidade do príncipe William ou porque o mundo acha que seria mais fofo ter o William como rei desde já. Não é o caso, certo? E por fim, para finalizar, lembrar que a monarquia britânica é uma instituição que define a nacionalidade inglesa e britânica por extensão do Reino Unido. Ora, há países, há grupos humanos, há coletividades nacionais, né, que se definem por instituições ou então por aspectos culturais, simbólicos. Brasil, futebol e carnaval definem a nacionalidade. Argentina, tango e futebol definem nacionalidade. Portugal, a religião católica e o fado, né, a memória das expansões marítimas, definem também a nacionalidade. No caso do Reino Unido, a monarquia é uma instituição definidora da nacionalidade. É um símbolo de união, é um símbolo de permanência, é um símbolo de coletividade entre todos aqueles que são súditos dessa coroa. Então, de fato, mesmo para quem não é inglês como eu, mesmo para quem não é britânico, como eu também não sou, mesmo para quem não é cidadão de um país da Commonwealth, também não sou, a morte da Rainha Elizabeth II é um caso, é um momento a ser destacado, lembrado e, de certa forma, também celebrado, no sentido de que, apesar da perda de uma pessoa muito importante, também marca essa sobrevivência, essa resiliência, essa perenidade da monarquia britânica, certo? Espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se gostaram, não se esqueçam de se inscrever e de curtir e compartilhar nas suas redes sociais. Um grande abraço!